Meu nome é Muyara, sou aluna da Uninter, fazendo artes visuais e estou hoje aqui fazendo o meu estágio híbrido do ensino médio, falando sobre a arte da pintura na segunda aula de 6, com carga horária de 2 horas. Hoje falarei sobre a arte renascentista. O Renascimento é o período histórico da Europa, que sucede à Idade Média, com início em meados do século XIV, até finais do século XVI. Porém, não há um marco, acontecimento ou data específica para o início desse período, sendo que aconteceu de forma natural e gradual. Foi o poeta Petrarca, que nasceu em 1304, em Arezzo, na Itália, e em 1374, Arca Petrarca, na Itália, que despertou a veia revolucionária do Renascimento, apelando à veneração da Antiguidade Clássica, época que antecede a Idade Média. Foi o poeta, quero me desculpar, esse apelo foi repetido antes várias vezes durante o período da Idade Média, mas apenas então os seus ecos foram escutados e a sua repercussão sentida. Estava nascendo uma nova forma de pensar e de encarar o mundo e a arte. Com o humanismo, o homem passa a estar no centro do universo e o teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo. Há um regresso às ideias e glórias da época clássica, grego-romana, um renascer dos ideais e cânones clássicos. A era romana começa a ser enxergada como uma época de luz e prosperidade, enquanto a era cristã, Idade Média, passa a ser encarada como uma época de trevas. E assim, o Renascimento vai se propor restaurar essa luz perdida. Em resumo, ocorre um renascitar, que é um renascimento da Antiguidade Clássica, onde, segundo os entusiastas da Antiguidade, se alcançara o expoente da criação artística. Falemos agora um pouco da arte no Renascimento. Em termos clássicos, o Renascimento vai suceder ao Gótico e, como característica principal, tem a sua aproximação à Antiguidade. Mas o objetivo do artista renascentista não era de copiar a grandeza e a excelência da arte clássica, mas de igualar essas criações. Durante esses períodos, os artistas das belas artes deixam de ser considerados menos artesãos e passam a ser vistos como homens intelectuais. Essa mudança de atitude em relação ao artista levou ao colecionalismo de obras de arte, pois tudo que saísse das mãos de um mestre era considerado de grande valor, coisa que antes não acontecia. Surge também as oficinas, que posteriormente levarão à criação das academias, e os artistas ganham mais liberdade, funcionando os mesmos quase como empresários.
falando sobre a pintura na época. Sandro Botticelli, em 1445 a 1510, na Florença, em Itália, que a pintura começa a ganhar mais movimento e graciosidade. Isso graças a ele. Apesar de este não compartilhar da visão anatômica mais poderosa e musculada que vai caracterizar o Renascimento, pois seus corpos são mais etéreos, porém bastante voluptuosos e sensuais. Botticelli foi o pintor favorito de Lorenzo de Médici, grande mecena da arte renascentista e governante da cidade de Florença. E é para ele que Botticelli vai pintar sua obra mais famosa, O Nascimento de Vênus. Logo a seguir mostrarei a primeira imagem desse artigo. De uma forma geral, na pintura predomina a técnica do óleo, por oposição ao afresco, o que proporcionou que as obras pictóricas se tornassem mais móveis. Proliferaram também os retratos, que antes então quase não se era mais visto. Como mencionei acima, mostrarei agora, através da fonte, o Nascimento de Vênus, que vem datado de 1483, de Sandro Botticelli, que está na Galeria Uffizi, em Florença, na Itália, como também mostrarei a seguir uma fonte da primavera de 1470 a 1480, ambas de Sandro Botticelli, que também está na Galeria Uffizi, em Florença. Vejamos a seguir a imagem. Como vocês podem ver, é como se tivesse um casal de anjos sobrevoando, contemplando a beleza de Vênus. Como ela era tão importante, a imagem você vê saída de uma concha. E logo no mundo dos empresários de dinheiro, a concha representa a fortuna, porque é dela que tem a mais preciosa pérola. Então ele bota a Vênus como se fosse uma pérola da riqueza. Aqui temos a impressão que é alguém que serve a Vênus, e vemos também os arbustos para acabar de compor a imagem, assim como algumas folhas, flores, num tom suave de azul, que representa a paz, o carinho. A seguir, vemos uma outra imagem, como acabei de falar para vocês, sobre a primavera. Vemos várias pessoas, né? Algumas até um pouco desnudas, já que na época o mais importante era exatamente mostrar os corpos, mas também percebemos um toque, né, angelical, pois vemos um anjo sobrevoando. Também, como é uma primavera, várias árvores com frutos, representando aqui o verde da esperança, o amarelo da prosperidade, assim como todos estão pisando nas folhas. Observe que vem uma suavidade nas vestes, azul, o rosa representando o amor, o vermelho também a paixão, como também vem as cores suaves, um azul representando a calmaria. Apenas para que vocês possam entender, já que estou também mencionando a psicologia das cores. Continuemos então a nossa leitura. Leonardo da Vinci, em 1452, ansiando ao Vinci, existe uma interrogação nisso.
na Itália em 1519, o Château de Prost-Luce, Amboise, na França, é considerado o primeiro grande mestre do Renascimento pleno. Foi aprendiz na oficina de Verroes, e sua mente curiosa o levou a enveredar por áreas distintas como a escultura, a arquitetura ou a engenharia militar. Porém, foi a pintura que o imortalizou, o seu nome elevando-o à categoria de gênio e mito. Nas obras de Leonardo, a luz tem uma importância grande. E durante toda a sua vida artística, ele vai desenvolver e aperfeiçoar a utilização do claro escuro, chiaroscuro. Outra característica da sua pintura é o esfumato, que confere às suas composições em esbater das formas uma diluição dos contornos na paisagem, através da utilização de luz. Por oposição aos mestres do proto-renascimento, que favorecia o sobressair dos contornos. Também aperfeiçoou a perspectiva aérea, e as figuras representadas nas suas obras são predominantemente andrógenas e enigmáticas. Há também uma importância atribuída ao gesto e, com frequência, encontramos nas pinturas de Leonardo figuras que se expressam através de gestos contundentes. Em termos de técnica, tinha predileção pelo óleo, o que, no caso da Última Ceia, se revelou terrível para a conservação da pintura, pois, apesar de ser um afresco, Leonardo não usou a têmpera a ovo como era comum, mas a óleo, o que provocou que pouco tempo depois de estar concluída a mesma depois dela concluída, ela começou a deteriorar. Vou mostrar mais uma imagem de uma das obras mais importantes deles, uma das mais, né? Que vem da fonte da Mona Lisa, em 1503, que se encontra em Louvre, em Paris. Logo a seguir, tem uma imagem da perspectiva mencionada através da fonte A Última Ceia, também de Leonardo da Vinci, que se encontra em Milão. Vamos agora mostrar a imagem mencionada. Se percebe um leve sorriso na Mona Lisa, uma expressão suave. Há quem diga até que ele se pintou em forma de mulher, mas há uma controvérsia. Vemos ao fundo um leve clarão, como se fosse a luz mencionada, representando lá longe um céu suave. Aqui observamos o verde da mata, juntamente com o azul da água, um azul totalmente diferente desses, que dá exatamente a ideia de um conjunto de paz representando a suavidade do sorriso dela. É como se ela estivesse numa janela, descosta para uma janela, já que seus braços estão apoiados, e dá para perceber por trás todo esse contexto do espaço. Uma roupa com um pouco de dourado, representando um pouco da riqueza, mas de forma sutil, e o cabelo um pouco escovado, levemente, num tom bem natural. Logo a seguir, vemos aqui Cristo, que é a representação da Última Ceia. Esse quadro dizem que foi o último momento dele.
junto com seus apóstolos. Podemos observar que aqui dá para perceber tranquilamente a perspectiva. É como se essa parte tivesse mais larga e fosse se afunilando, se expandindo. Vemos também um trabalho bem detalhado. Aqui também colocou as luzes, que é exatamente para dar essa claridade, assim como a mesa, como se fosse uma toalha branca. Vamos continuar a nossa aula. Agora falarei sobre Miguel Ângelo Buonarroti. Nascido em 1475 em Caprese, Michelangelo, Itália, em 1564 em Roma, na Itália. Foi pintor, escultor, arquiteto e, acima de tudo, foi o melhor que encapsulou a ideia de gênio sobre a inspiração divina. Além disso, da sua obra e vida, não se pode dissociar o drama e a tragédia, fazendo de Michelangelo o protótipo do artista solitário e torturado. Michelangelo considerava a escultura como a mais nobre das artes, e ele se considerava um escultor em primeiro lugar. Como a sua obra tentou chegar ao divino e à perfeição absoluta, mas no final chegou à conclusão que falhara em ambas as frentes, apesar de a história lhes reservar um lugar de destaque na criação artística como um dos maiores, se não o maior artista de todos os tempos. Percebemos isso em sua obra, que tem como fonte o afresco da Capela Sistina de Michelangelo, onde ele pintou a cúpula. A mostrarei para vocês terem uma ideia da grandeza dessa pintura. Observem que é uma pintura grandiosa, onde vemos anjos, vemos muitas luzes, o azul da paz, o amarelo dos detalhes, dando a riqueza de ambiente. Dizem até mesmo que tem ouro nessas pinturas. Observe que pela época que é a criatividade dos corpos, os anjos, homem, mulher, todos como se estivessem voando, estivessem do alto, tentando chegar ao divino, já que esse era o seu objetivo. Voltamos à nossa leitura. O corpo humano, para Michelangelo, era uma expressão do divino, e representá-lo sem roupagem era a única forma de absorver toda a sua divindade. Daí, a sua obra está recheada de corpos nus e possantes, pois, ao contrário de Leonardo, cujas figuras parecem imbuídas de uma feminilidade latente, em Michelangelo, o pendor é para o masculino. Michelangelo é o artista que mais se aproxima dos clássicos da antiguidade, muito pelo foco que colocou na imagem humana ao longo de sua obra. E o seu Davi, a primeira escultura monumental dessa fase, é o melhor exemplo de todas as qualidades e características da arte de Michelangelo, que mostrarei para vocês, que vem da fonte
Davi, de 1502 a 1504, de Miguel Ângelo, que se encontra em Florença, na Itália, onde vocês podem perceber os detalhes que foi falado acima. Se percebe aqui que aqui já entra uma cor mais singela, já que é uma escultura. Mas os detalhes dos músculos, dá para se ver, os cabelos encaracolados, que chegam à representação dos anjos, mas ele faz questão de mostrar os detalhes. Dá para a gente ver nitidamente tanto as pernas como a genitália totalmente detalhada, porque era como se ele quisesse se aproximar da imagem do divino. Dando continuidade à nossa aula falando sobre o renascentismo, peguei várias reportagens que lerei para vocês. A primeira reportagem é da BBC News, Mundo Brasil, que foi editada em 29 de outubro de 2019. E a pergunta é o seguinte: por que o homem vitruviano de Leonardo da Vinci é tão icônico? Mostrarei a figura para vocês. Esse desenho, ele representa as teorias das proporções de corpo do arquiteto Vitrúvio. O homem famoso vitruviano de Leonardo da Vinci finalmente viajou a Paris, apesar das tentativas de impedir que o desenho saísse da Itália. Uma corte italiana determinou que a obra, que tem cerca de 530 anos de idade, podia ser transportada ao Museu do Louvre, em Paris, onde agora faz parte de uma mostra que comemora os 500 anos de morte do grande renascentista. A organização sem fins lucrativos Italia Nostra, que se opõe a seu translado por considerar que o desenho, que normalmente se encontra em uma sala de temperatura controlada na galeria da Academia de Veneza, era muito frágil para sair dali. O Homem Vitruviano é uma das obras mais famosas de Da Vinci, e muitos tentam, e muitos temiam que sofresse algum tipo de dano durante sua viagem ou durante a exposição na capital francesa. A obra é um desenho de tinta sobre papel. Mas por que esse desenho é considerado uma obra icônica do pintor? Anatomista, arquiteto, cientista, inventor e filósofo florentino são uma das perguntas que fizeram na época. Explicarei para vocês que vem a ser a ideia no papel. Na opinião de Joanne Allen, professora do Departamento de Arte da Universidade Americana em Washington, esse é um desenho muito incomum para Leonardo. É um desenho que tinha muito bem acabado, feito para expressar uma ideia intelectual concisa, não um esboço de uma observação científica ou um desenho preparatório para uma pintura, explica Allen à BBC. Essa ideia, expressa por Da Vinci, está baseada em um dos textos do artigo do antigo arquiteto romano Vitrúvio,
80, 70 anos antes de Cristo, 15 anos antes de Cristo, que relacionou as medidas e o desenho do corpo humano com a arquitetura. Em se tratando de arquitetura, Vitrúvio expôs sua teoria sobre as proporções humanas, que afirma que a proporção ideal de uma figura humana deve ser entrar em um círculo e em um quadrado. Mostrarei aqui a ideia da época. Diferentemente de outros desenhos de Da Vinci, o homem vitruviano expressa uma ideia concisa, segundo Allen. Como vocês podem observar, ela fala que dá para a gente ver o quadrado e em seguida ele fez o círculo, já que a forma, como se fosse um círculo de cavalos correndo, de animais, observa-se a ideia do que ela fala. Se um homem fica descosta, com as mãos e pés estendidos, é um par de compassos, centrado em um umbigo. Os dedos de seus dois pés e das mãos tocarão a circunferência do círculo desenhado, disse Vitrúvio. E assim como o corpo humano produz contornos circulares, também será possível encontrar uma figura quadrada a partir dele. Da Vinci, no entanto, acomodou cientificamente o ponto central do círculo fora do umbigo, para assegurar que a teoria funcionasse. Isso, diz Allen, não havia sido antes de uma maneira tão convincente. Leonardo utilizou duas formas perfeitas, o quadrado e o círculo, que historicamente simbolizava a terra e o paraíso, respectivamente, e colocou o homem no centro. Para Allen, os temas da perfeição e da unidade fazem com que esse desenho seja um dos trabalhos mais importantes do Renascimento italiano. Dando sequência à nossa aula, continuarei falando para vocês alguns artigos que eu peguei. Agora da revista Toda Matéria, uma reportagem de Daniela Diana, professora licenciada em letras. No artigo não vejo a data. Falando sobre A Última Ceia de Leonardo da Vinci. É uma das obras mais emblemáticas do pintor renascentista. Leonardo da Vinci, que nasceu em 1452 e veio a falecer em 1519. Nela, o artista retrata a última ceia de Jesus, ao lado de seus apóstolos, momento antes dele ser crucificado. O afresco encontra-se na Igreja e Convento Santa Maria delle Grazie, em Milão, na Itália. Ao lado da Mona Lisa, esta é uma das obras mais famosas de Leonardo da Vinci, que mostrarei para vocês. Até agora é uma das mais estudadas por especialistas, uma vez que contém diversas mensagens sublimadas, que irei ir relatando para vocês à proporção que for lendo. Na história da obra, A Última Ceia, foi produzida entre os anos de 1495 e 1498. O trabalho foi encomendado pelo Duque de Milão, Ludovic Sforza, para adornar a parede
da Igreja de Santa Maria delle Grazie. Da Vinci passou 3 anos de sua vida dedicado a ela e atualmente é considerada uma das obras mais importantes da humanidade. Ele utilizou as técnicas associadas ao afresco e à têmpera. Na técnica tradicional, tinta é colocada sobre uma parede umedecida. Diferente disso, Leonardo decidiu inovar e aplicou a tinta numa superfície seca. Porém, a escolha dessa nova técnica resultou numa deteriorização mais acelerada da obra, que eu mostrarei para vocês como a obra estava a óleo. Dá para ver destacado como ela estava linda. E agora, na nova técnica que ele tentou mostrar, olha a diferença. Com o passar do tempo, a obra sofreu grande deteriorização, sobretudo por ataques ocorridos na Segunda Guerra Mundial. Diante disso, ela foi restaurada diversas vezes. Segundo a Bíblia, a obra retrata o momento em que Jesus revela seu traidor. A passagem é de João, capítulo 13, versículo 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo, que um de vós me há de trair. Então, os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de que ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então, Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se sobre ele, o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Agora vamos falar sobre a análise da obra. Com grande realismo, simetria e perfeição, Da Vinci usou a técnica do ponto de fuga, que causa profundidade na obra. Essa técnica esteve difundida no Renascimento, sendo uma das suas principais características. Jesus está no centro da mesa, em cada lado da figura estão 6 de seus apóstolos, totalizando os 12. Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, André, Mateus, Bartolomeu, Simão, Zelote, Felipe, Tomé, Judas, Tadeu e Judas Iscariotes. Na extensa mesa encontram-se água, vinho, laranja, pão e peixe. No entanto, o Santo Grau
o cálice sagrado de Jesus não aparece, embora seja um artefato importante na cena. A despeito de ter sido um retrato do momento em que Jesus apronta seu traidor, Judas Iscariotes, no rosto dele pode-se notar certa serenidade. Já em relação aos apóstolos, podemos ver o contrário, ou seja, uma indignação e desordem. Isto é perceptível pelo gesto e movimento de cada um. Sendo assim, mediante grande maestria do artista, Da Vinci conseguiu revelar todas as reações emocionais e físicas de cada um dos personagens. Existe uma curiosidade sobre a Última Ceia. Falarei agora para vocês. O mural tem como dimensões 460 centímetros vezes 880 centímetros e também é chamado de Santa Ceia. Em Milão, a obra encontra-se na sala dedicada às refeições do monastário da Igreja de Santa Maria della Grazia. Nenhuma das pessoas retratadas na obra possui auréolas, nem mesmo Jesus. Isso denota a ideia de Da Vinci de representar sujeitos comuns. Ela pode ser visitada mediante compra de ingresso, embora tenha que ser feito com meses de antecedência, pois a visitação é muito concorrida. Algumas teorias apontam que na cena está Maria Madalena, ao lado direito de Jesus Cristo, ao invés de seu apóstolo João. Nessa representação, podemos notar diversos aspectos femininos. Outras teorias também apresentam a questão da faca segurada por Pedro, que para alguns está ameaçando diretamente Maria, e ainda de um suposto bebê que está sendo segurado por Judas Iscariote. O livro O Código Da Vinci, de 2003, de Dan Brown, aponta para vários mistérios relacionados com esta obra. Um deles é a suposta união entre Maria Madalena e Jesus Cristo, além do filho que nasceu dessa relação. Certamente, o livro recebeu diversas críticas de religiosos. Em 2006, foi lançado um filme dirigido por Ron Howard e baseado na obra de Dan Brown. Continuando a falar sobre Renascimento, falarei sobre mais uma leitura que pesquisei na revista Artes Clássicas, História e Curiosidade das Artes, que fala sobre a Vênus de Urbino, datada de 22 de maio de 2016. O autor é o Cinema PEB, uma obra de Tiziano Vecellio, uma obra a óleo sobre tela. Ela se encontra na Galeria degli Uffizi, Florença, Itália. Tem uma dimensão de 119 vezes 165 centímetros. A Vênus de Urbino data de 1538.
é um óleo sobre tela, de Tiziano. Exibe o nu de uma jovem identificada como Vênus, deitada numa espécie de cama suntuosa. A obra se encontra na Galeria degli Uffizi, em Florença. A pose é baseada na Vênus Adormecida, de 1510, de Giorgione, que Tiziano completou, que por sua vez está na Pinacoteca dos Mestres Antigos em Dresden. A pintura foi financiada por Guidobaldo II, Duque de Urbino. Vênus de Urbino inspirou designadamente a pintura de Olímpia, de Edouard Manet. Descrição e história. No seu quadro, Tiziano domesticou Vênus, ao colocá-la num cenário interior, envolvido com o espectador e tornando explícita a sua sensualidade. Desprovida como está de quaisquer elemento clássico ou alegórico, Vênus não representa nenhum dos atributos das deusas que supostamente representa. A pintura apresenta sem qualquer dúvida um caráter erótico. A Vênus olha diretamente para o ou a espectadora, o espectador, despreocupada com a sua nudez. Com as mãos direita segura um ramo de rosas, enquanto a outra mão repousa sobre seu órgão genital. Junto dela, um pouco recuado e dormente, está um cão, que é frequentemente um símbolo de fidelidade. As criadas ao fundo estão a mexer numa arca, aparentemente à procura das vestes de Vênus. Tiziano faz o contraste entre as linhas retas da arquitetura com as curvas do elemento feminino. E a tela por detrás de Vênus se divide o quadro, uma sala ampla, cuja dimensão é mitigada por elementos unificadores, como o uso da cor e o padrão floral do tecido do sofá, das arcas cassone, dos tapetes na parede ao fundo. A pintura foi encomendada ou adquirida já em obra por Guidobaldo II della Rovere, o Duque de Urbino, possivelmente por celebrar o seu casamento com Júlia de Verano em 1534. Teria originalmente decorado uma cassone, uma arca nupcial, que era dada tradicionalmente em Itália como presente de casamento. Curiosamente, dado o seu conteúdo explicitamente erótico, a pintura poderia ter sido intuída instrutivos como modelo para a noiva do duque, que era muito jovem, com 11 anos apenas. O argumento para o didatismo da pintura foi apresentado pela historiadora Rona Coffin em estudo público em 1997. Tem sido aceita que o modelo para a pintura foi Ângela Del Moro,
uma cortesã de Veneza, muito bem paga pelo seu serviço, que era uma conhecida companhia à mesa de Tiziano. A ambientação. A pesada tenda verde que separa a alcoca do resto do quarto está entreaberta e mostra um interior renascentista, com o recinto de pavimentos reenquadrado, no qual duas serviçais estão mexendo em um baú as roupas para vestir a deusa. Quer dizer, estão mexendo no baú tentando achar as roupas. Uma é de fato ajoelhada a remexer e a outra com um vestido vermelho elegante, penteado, mantém já um elegante vestido sobre as costas. Candelabros dourados decoraram as paredes, enquanto os baús têm viralhe a antiga, com elementos antropomorfos. Queiram me desculpar, antropomorfos, sinal de um mobiliário atualizadíssimo, as tendências mais recentes. A luz, mais que da frente, entra da janela sobre o fundo, dotado de colunas ao centro e da qual se vê, além da murta no vaso, um céu iluminado da luz dourada de um arbusto, que alude à existência de um jardim. Também a iluminação no recinto provém da esquerda e lança uma sombra da empregada de pé sobre a parede à sua frente. Olá, meu nome é Muyara, estou dando início à segunda etapa da aula sobre a pintura, falando sobre a abordagem triangular da pesquisadora e pedagoga Ana May Barbosa, que é a arte propriamente fazendo a prática. E hoje eu vou começar com o primeiro desenho, que tem uma fonte, é o Nascimento de Vênus, de 1483, de Sandro Botticelli. Esse quadro se encontra na Galeria Uffizi, na Florença, Itália. Vou fazer uma releitura dessa época, que agora é a parte prática, para que depois os alunos possam também seguir esse mesmo trabalho. Hoje eu estou usarei, muitos não conhecem, esse caderno prancha, que é uma folha A3, quando vamos fazer um desenho maior. Como o desenho é pequeno, temos a possibilidade de cortar, dobrar ao meio, pelo menos nesse início de prática, porque com ele conseguimos fazer o esboço do desenho que desejamos. Então vocês podem cortar, dobrar como eu fiz aqui e começar o desenho de vocês, como eu irei começar agora. O Renascimento, ele retrata muito o corpo humano, principalmente um corpo meio desnudo. E nessa imagem da Vênus, observamos que ela está dentro dessa concha, de tão endeusada que ela era, de tanto era a sua beleza. Porque quando até mesmo os pescadores, né, pegam uma concha, né, eles dizem: nossa, que beleza, que riqueza.
E Vênus era muito bela, então na época foi retratado o desenho dela saindo dessa concha. Então vou começar inicialmente fazendo um esboço, como se fosse da concha, para que depois a gente puxe ela para que possa fazer o desenho propriamente dito. Lembrando que é apenas uma leitura. Nós não somos daqui dessa época, então nós estamos retratando para que vocês tenham a ideia do desenho. Para ficar melhor, eu estou fazendo o esboço, um risco primeiramente no lápis A2, para depois puxar umas nervuras para que dê a impressão da concha, tá? Observamos que ela está em pé na concha e totalmente desnuda. Então o que que ela faz? Ela com o próprio cabelo, ela cobre o corpo. Ela cobre o corpo dela como se representasse a vergonha. Nesse desenho poderíamos também usar a tinta guache, tá? Mas eu estou usando ainda, usarei o lápis de cor. Aqui ela vem com a mão sobreposta, como se fosse a parte sexual, segurando o cabelo, segurando seus próprios cabelos, né? Necessário que vocês entendam que eu primeiro estou fazendo um esboço, para depois a gente pintar. Aqui vemos a mão tanto cobrindo os seios, como cobrindo aqui as partes sexual.
É como se ela se envergonhasse. Na época eles pegavam algumas modelos, pagavam até pessoas mesmo não conhecidas, para que ele pudesse ter a ideia da anatomia humana e fizesse o desenho. O cabelo vem descendo, porque o cabelo também na época representava beleza. Representava beleza. Ao lado percebemos como se os anjos estivessem admirando a beleza da Vênus. Então eles também colocam como se ele estivesse esvoaçando, voando, também com o corpo semi-desnudo. Nesse primeiro momento, nós temos a impressão que, como eu estou falando, tem-se a impressão que é dois anjos voando, como se admirassem a beleza de Vênus. E eles estão voando. Eu observo aqui como se estivesse com uma veste esvoaçando, entrelaçado em seus braços e nas suas partes sexual, abraçado ao segundo, como se tivessem ele segurando a cintura dela. Então, a mão é como se passasse por trás e percebemos apenas dois corpos entrelaçados, com a mão passando por trás, segurando o seu corpo. E a figura, por sua vez, passando também o seu braço pelo corpo, formando os dois abraçados. É como se estivessem unidos, já que no corpo aparece ele com ela também coberto, como se aparecesse um pedaço da asa no meio dos cabelos. Ao mesmo tempo que continua a roupa de voação, dando a entender que eles estão flutuando, ela também com a veste vem passando, a veste passa também por sua mão, como se ele estivesse segurando. E daí sai apenas as pernas. Observa-se que um está entrelaçado com o outro. A pintura renascentista, ela é muito detalhada, porque foi o momento
de entrar a parte da valorização humana, porque até então não se tinha essa valorização. Então eles procuravam detalhar o máximo para que realmente começassem, né, as pessoas a verem a diferença, a diferença dos detalhes. Confesso que são detalhes bem minuciosos e difíceis. Então, estamos apenas tentando para que possam entender esse trabalho maravilhoso que é a arte da pintura. No lado esquerdo também observamos alguém segurando um manto colorido, como se tivesse exaltando também a Vênus, porque era uma beleza ímpar, sem igual. Então eles procuravam retratar ao máximo e observamos também o colorido, né? É como se ela estivesse num campo todo florido, cheio de borboletas, flores voando. E um fundo num azul que transmitia a candura de Vênus, como se olhasse e você sentisse uma paz. Porque esse é o sentido também da psicologia das cores. Retratar cores que trazem paz, alegria. No fundo temos um céu azul, temos árvores. Temos árvores com folhagem. Tudo para retratar a beleza. Voltando aqui, observem também que ela tem um cabelo esvoaçante. A roupa, como se tivesse ali um vento. Aqui é como que ela segurasse o próprio pano do vestido que vem descendo esvoaçante por trás do seu corpo. As vestes são de umas cores singelas, mas florida. Todas têm flores.
Percebe que a roupa é como se estivesse cheia de poá, uma coisa suave. E o outro também é bem colorido. A roupa acompanha todos os detalhes. Então percebemos aqui o azul observem que aqui é todo um tom de azul por trás até mesmo da mata que se apresenta. Na parte de baixo vem um verde escuro, que vocês podem observar, como da mata com os galhos de árvore. Tornando essa parte mais escurecida. Continuando aqui, como vocês podem observar, eu estou na parte de Vênus, pintando aqui a concha. Essa personagem, ela existiu. E na sua época, Sandro Botticelli, ele a conheceu. Ela era prima do Américo Vespúcio, que foi o descobridor da América. E ele, ao conhecê-la, se apaixonou imediatamente, porque na época havia na Europa os concursos de beleza e ela foi considerada a mais bela. E ele desenvolveu por ela esse amor, só que ele era muito mais velho e não foi correspondido. E ele ficou ainda mais triste que aos 23 anos ela contraiu uma doença. Na época não existiam os recursos que tem hoje, era comum os jovens virem a morrer e ela faleceu, deixando apenas ele com aquele amor platônico. E era considerada uma beleza que não existia na época, de tanto bela. Então todos a veneravam, todos ficavam assim encantados com a beleza dela. Apenas para ilustrar, para que vocês possam entender um pouco, que cada arte, cada pintura tem uma história bela, uma história às vezes de amor, de tristeza, mas teve uma inspiração, e nesse caso foi essa menina que existia na época. E vemos que toda a figura de Vênus são belas, né? São muito, assim, muito belas mesmo. Mas, infelizmente, na época não existia medicação, não existia nada, não existia penicilina.
E como é hoje, algumas doenças que não têm descobertas, ela não sobreviveu. Voltando à pintura aqui, a releitura, a gente vai quase acabando, observando que sempre uma das mãos cobre as partes. A direita está cobrindo as mãos e a esquerda está cobrindo a genitália, como se expressasse uma certa vergonha, porque não era comum também a pessoa ficar desnuda. Mas eu estou explicando apenas para vocês entenderem um pouco da história dessa pintura. Já estou quase acabando, eu vou passar para a próxima daqui a uns 5 minutinhos. Quem estiver gostando das explicações, podem pesquisar nos sites sobre as artes, todas as artes em geral. Mas como eu estou falando da pintura, se vocês percorrerem o mundo online, vocês verão que tem coisas belíssimas a respeito da arte da pintura. Quase finalizando aqui, estou na parte do manto esvoaçante. Bom, aqui eu estou mostrando como está ficando a pintura, Lógico que não é uma forma técnica, é uma forma, como desde o início eu falei, uma coisa bem simplória, que era apenas para demonstrar a vocês a releitura. Porque todo início é assim, eu não tenho essa técnica do pessoal do passado. Estou ainda começando, engatinhando. E estou mostrando para vocês que tudo é possível. Vocês também. Tentem treinar em casa. Vou acabar aqui finalizando. Para a gente passar para o outro desenho. Esse desenho é sobre o Renascimento. Ainda vamos trabalhar sobre a arte barroca, abstrata, a arte cubista, que são períodos que existiram na época, e vamos finalizar com a arte pop, que é uma arte que ela é latente até hoje, que consegue abranger o jovem, o marketing, uma arte mais alegre, mais solta, mais livre.
Dando sequência ao fazer artístico, farei o segundo desenho, que tem como fonte Mona Lisa 1503 do Leonardo da Vinci, que se encontra em Louvre, em Paris, que é essa pintura. Vou fazer a releitura dela. Farei um risco para demarcar como se fosse um quadro. Vocês viram primeiro eu fazer com a régua, mas a régua na correria é muito grande. Então, eu estou usando o lápis, que vai atingir o nosso objetivo. Mesmo em papel, quando se pinta, vocês podem colocar no quadro, um quadro. Eu mesmo tenho vários desenhos da minha filha quando era pequenininha. É o início de uma arte infantil. Então devemos sempre guardar os desenhos até para nós nos avaliarmos, né? Daqui uns 5 anos eu vou olhar essa aula e vou rir como é que eu consegui fazer isso, né? Vamos começar. Se observarmos no retrato da Mona Lisa, quando você olha, você vê que os olhos é como se te acompanhasse. Você vira para um lado, parece que ela está te olhando. Você vira para o outro, ela vai te acompanhando. E isso acaba chamando a atenção. Como é que pode isso? Como isso foi feito? Também não sei explicar a vocês. Eu só sei que isso acontece. Quando vocês puderem, olhem aí, para vocês verem como é que é interessante esse fato. Você vê que já é um quadro assim também, igual o anterior, suave. Observe que ele colocou bastante verde, que é o verde da esperança, da alegria. Tem aquele um pouco de marrom, para dar aquela a parte meia sóbria, séria, de reflexão. Uns dizem até mesmo que esse quadro ele pintou como se fosse ele. Todo mundo fala isso. Alguns até dizem que, se olhar bem, fazendo a comparação, ele se pintou colocando as feições femininas. Séria, mas ao mesmo tempo com uma candura que encantou o mundo e até hoje encanta. Um olhar enigmático.
dela. Porque realmente, se formos observar, existe a candura no olhar, mas é meio austera, aquele sorriso. Meio fechado. O cabelo da época mesmo, que era partido reto, sem penteado. Como se tivesse um chale jogado no corpo. E se tem a impressão que ela estava com as mãos sobrepostas em cima de uma madeira, como se fosse uma madeira, né? Aqui a impressão que nos dá é que ela está numa cerca. Se vocês repararem, bem de leve, dá para perceber que aqui é como se tivesse uma madeira. Como se ela estivesse com as mãos apoiadas nessa madeira. Você vê que os verdes entram em contraste mais escuros, como se fosse um arrumatinho revolto. E a gente pode jogar aqui também uma luz. Ou vocês observem que aqui é como se tivesse uma floresta, mas ao mesmo tempo dá para observar que é verde sobre verde e temos aqui ao canto um lago azulzinho entre o verde. Um pouco
do verde entrando no azul, o azul entrando um pouco no verde, como se fosse um córrego, né? Um córrego, para dar esse tom suave da paz, da água que dá tranquilidade. Depois temos como se fosse um caminho, como se fosse aqui um caminho. Vermelho, avermelhado. Então aqui avermelhado para a gente poder, como se fosse aqui a terra. Aqui tá a terra. De terracota, né? Terracota, como se fosse a terra, como se aqui nesse caminho tivesse um pouco de terra. O rosto é bem clarinho. Todas as feições bem suaves. Seu colo aqui. Seus braços. E aqui temos um contraste de cores nesse chale. Temos um azul marinho com verde, um tecido como se fosse todo riscadinho, que é a textura do tecido. E por cima vem vamos dizer que seja um chale meio lilás. Vamos dar um destaque nesse meio azulado. Cobrindo o seu braço.
baixo, cobre aqui até o seu punho. Outro plano cheio de dobra, como se fosse todo dobradinho, em camadas. Vou botar um pouquinho de luz usando esse branco aqui para dar um pouco de luz. Por outro lado também vem aqui. O mesmo pano jogado. E o marrom para representar de novo o drapeado da blusa por baixo. Vou passar também mais um pouquinho aqui do branco para poder dar um pouco de luz, que vocês possam entender melhor. As mãos estão um tomzinho mais claro. Seria um tom de pele. Quero mostrar para vocês como é que está ficando a pintura, retratando as cores que está na tela, tentando fazer o caminho aqui da terra. E aqui ainda vou acabar de pintar a roupa, uma roupa com textura e com chale jogado por cima. Finalizarei o cabelo, a cor preta. E jogarei a terra aqui desse lado que está faltando e vamos finalizar o nosso desenho. Nessa releitura.
Renascimento, o corpo era em destaque. Mas não pensem vocês que todos começaram pintando maravilhosamente. Era assim. Era dessa forma, iniciando, forma bem primária. Aqui vem o caminho, tem um caminho aqui. Um caminho como se fosse de terra. Aqui nesse canto tem mais um pouco de verde, representando as folhagens. Aqui finalizando, complementando aqui como se fosse o caminho. Um pouco aqui. E mais um pouco aqui do vermelho para representar a terra quente. E aqui é a madeira, que ela está apoiada. Aqui vem a mesma parte do verde contornando todo o desenho, um pouco também de água, parece bem sutil, aqui no meio, bem suave, como se fosse um córrego aqui. E vem vários verdes. Verde sobrepondo o verde.
marrom avermelhado. Vamos passar um pouco do marrom para um tom de terra. Terra avermelhada, como está aí, ó. E aqui um brilho bem suavezinho. Esse pedaço aqui é tão suave. Finalizando aqui a última parte, complementando o final do desenho. Mostraria para vocês agora o desenho finalizado. Lembre-se que aqui eu não assinei, mas vocês devem assinar sempre que fizer um desenho, como registro. Assina e data. Continuando nossa leitura, falarei agora de um artigo da revista Artout, uma revista especializada em arte. Ela vem falando sobre a obra do Miguel Ângelo, O Juízo Final, e da sua importância para o Renascimento. Uma das obras das mais controvertidas de todo o Renascimento, O Dia do Juízo Final, mostra um Miguel Ângelo Buonarroti com toda a sua genialidade como pintor, artista e profundo conhecedor do corpo humano. O Juízo Final, como é conhecida, está localizado na Capela Sistina, na parede que se situa logo atrás do altar onde o Papa reza suas missas. Sobre a forma de afresco, sobre a parede, esse fenomenal painel possui 13,7 metros de largura por 12,2 metros de altura e constitui-se numa das principais e mais conhecidas obras do Renascimento, um dos períodos de maior revolução do pensamento humano, o que ocorreu entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. O fim da raça humana sobre a Terra. Por isso mesmo, e por suas características, o período histórico em que ela foi pintada já dá sinais de profunda turbulência do pensamento social. Muitos dos artistas que iniciaram
e proporcionaram o Renascimento italiano, já começava a mudar-se para outros centros europeus, como França, Alemanha e Países Baixos, entre outros, dando início ao Renascimento nórdico, como esse movimento ficou conhecido. O Juízo Final foi pintado por Miguel Ângelo entre 1535 e 1541, e na visão do artista representou o dia que marcou o fim da raça humana na Terra e quando Deus e Jesus Cristo, em especial, decidiram quem deveria ir para o céu e quem seguiria para o inferno. Já era um dos mais prestigiados. A pintura foi originalmente encomendada pelo Papa Clemente VII, mas só começou de fato a ser pintada após a sua morte, já durante o papado de Paulo III. Alguns anos antes, pouco mais de 10, Miguel Ângelo já havia pintado o teto da Capela Sistina, durante o papado de Júlio II, com quem teve muitas desavenças. Ele já era nessa época, portanto, um dos mais prestigiados artistas italianos, mas especificamente da região da Toscana, onde fica Florença junto com Siena, o berço do Renascimento. Vou mostrar aqui para vocês sobre a pintura que está falando. Observem que já se vê várias figuras conturbadas, se percebe detalhes do corpo humano, do mar, pessoas como se quisessem entrar na jangada e outros saindo. Depois dessa pintura, ele já velho, doente e abatido, como se considerasse mais escultor do que pintor, Miguel Ângelo resistiu um pouco ao assumir esse segundo trabalho dentro da Capela Sistina. Já estava com quase 60 anos e muitos dos seus amigos o consideravam doente demais para assumir tamanho trabalho. Por isso, ele contratou para auxiliar outros grandes artistas da época, o seu amigo e pintor Sebastiano del Piombo. Essa parceria, entretanto, não durou muito, pois Miguel Ângelo logo brigou com Del Piombo e completou a obra sozinho, com um detalhe importante para um homem de 60 anos naquela época. Durante quase todo o tempo que trabalhou, deitado sobre andames improvisados. Um retrato com figuras sombrias. O painel ocupa toda a parede, logo atrás do altar da Capela Sistina. Ali existiam 2 janelas e algumas pinturas que foram retiradas ou apagadas. Uma das pinturas trazia cena da vida de Cristo e outras sobre Moisés, além de uma imagem da Virgem da Assunção. Tudo foi retirado. Em O Juízo Final, Miguel Ângelo sai bastante das figuras radiantes que compõem os afrescos do teto, faz a representação de 391 figuras sombrias, todas originalmente retratadas nua, incluindo a Virgem Maria. Dando continuidade à nossa aula, vamos para a terceira parte, que é o final, que seria as visitas presenciais aos museus. Devido à Covid, estamos fazendo de forma virtual.
uma abordagem proposta pela pedagoga Ana May Barbosa, cuja minha monografia fala sobre a abordagem triangular da metodologia e o ensino da arte. Comecemos a apresentação. Falarei primeiro sobre o Museu Nacional. National Museum é o museu de arte e design da Suécia. O National Museum também é uma autoridade governamental com mandato para preservar o patrimônio cultural e promover a arte. O interesse pela arte e o conhecimento da arte, as coleções compreendem pintura, esculturas, desenhos e gravuras desde 1500 a 1900 e artes aplicadas, designs e retrato do início da Idade Média até os dias atuais. O Museu Nacional é um museu central ao Estado sueco em Estocolmo. É o maior museu de arte da Suécia. As coleções consistem em pintura, escultura e arte em papel, do século XVI ao século XX, além de objetos de arte e design do século XVI ao presente. O número total de obras é de aproximadamente 700 mil. O museu está localizado em Brännholm, em Estocolmo, em um edifício projetado para o efeito pelo arquiteto alemão Friedrich August Stuller. O edifício foi concluído em 1866, mas a história do museu é mais antiga e remota a 28 de junho de 1792. Quando o Museu Real foi inaugurado, o Museu Nacional é, portanto, um dos mais antigos museus da arte da Europa. Mostrarei agora para vocês a imagem desse museu para que vocês tenham uma ideia tanto por dentro como por fora. Essa é a parte externa do museu, onde vocês podem perceber que na frente dele tem um mar separando e a sua extensão, as perspectivas da janela, uma pequena, uma maior. No fundo percebemos a suavidade do azul do céu. Essa é a parte externa, aparentemente humilde, mas quando vemos a parte interna é de uma beleza sem par, sem igual. Percebemos aqui suas colunas bem trabalhadas, todas em formas ovais, dando uma representação do divino. Ao fundo vemos várias obras e nesse meio aqui vemos algumas setas que, para quem quiser ver, é onde dá para você ver e fazer a visita virtual a esse museu. A Galeria degli Uffizi, em português, Galeria dos Escritórios, é um palácio situado em Florença, na Itália. Ele abriga um dos mais antigos e famosos museus do mundo. Dividido em várias salas dispostas por escolas e estilo em ordem cronológica, o museu exibe obras do século XII ao século XVIII, com a melhor coleção do mundo de obras do Renascimento. Artistas como
Cimabue, Caravaggio, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, Rafael, Andrea Mantegna, Tiziano, Parmigiano, Pargianino, Peter Paul, Rubens, Rembrandt, Giovanni Battista Pittoni, Canaletto e Sandro Botticelli. A Galeria de Uffizi é dividida em cerca de 50 salas ou ambientes nomeadas geralmente pelos artistas mais importantes expostos. Temos salas dedicadas aos maiores artistas do Renascimento, como Leonardo da Vinci e Rafael, salas com artes clássicas da Roma Antiga, uma grande coleção de quadros de Sandro Botticelli, com suas incomparáveis Primavera e o Nascimento de Vênus, e obras dos maiores artistas do mundo, como Miguel Ângelo, Tiziano, Albrecht Dürer e Peter Paul Rubens. A Galeria de Uffizi é uma das maiores atrações turísticas de Florença. É um dos mais incomparáveis museus do mundo. Mostrarei uma imagem para vocês, para que vocês tenham a ideia do que eu estou falando. Mostrarei ao longe uma que dá para ver fielmente a perspectiva da obra, toda em seu detalhe, a essa parte externa, e logo em seguida vemos a parte interna, onde percebemos também uma perspectiva perfeita, livros no teto, vários desenhos, as esculturas na entrada, em cada divisão e dedicada a cada um dos seus autores, como podemos observar. Convido vocês a fazer uma visita virtual a esses museus, já que por enquanto ainda não podemos fazer de forma presencial.